mensagens para a gente. Tem uma pergunta aqui, uma observação, na verdade, do Israel Marques, que também nos acompanha sempre. Ele diz o seguinte: Trump enfraqueceu tanto a liberdade de expressão que fez o Brasil ultrapassar os Estados Unidos no ranking de liberdade de imprensa. Essa é uma oportunidade que o Israel nos dá para a gente também globalizar um pouco a conversa, né? E além dos Estados Unidos. O que ele está se referindo? Essa semana saiu um ranking muito importante da ONG Repórteres Sem Fronteira. O que é essa ONG? É provavelmente a ONG mais importante no meio dos jornalistas para proteger jornalistas, apoiá-los, por exemplo, na linha de frente de vários conflitos e também em defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Lembrando que a liberdade de imprensa é absolutamente fundamental para qualquer democracia no mundo. Essa entidade, os Repórteres Sem Fronteira, que tem presença no mundo inteiro, eles fazem há mais de 25 anos um levantamento sobre o estado da liberdade de imprensa no mundo. E eles levam em consideração muitos aspectos. Questões econômicas, por exemplo. A mídia privada, que é muito importante em qualquer sociedade, tem liberdade econômica para trabalhar? A legislação do país permite que os jornalistas se expressem com liberdade? Permite a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa? As autoridades pressionam muito, pouco ou não pressionam os jornalistas? Existem leis específicas contra os jornalistas? E eles fizeram esse levantamento em 180 países. E eles deram um alerta global, que eu vou querer ouvir a Mariana e o Lucas sobre isso também, que é o fato de que a maior parte, a maioria dos 180 países enfrenta uma situação difícil ou muito difícil em relação à liberdade de imprensa, ou seja, a liberdade de imprensa é tolhida na maior parte dos países do mundo. E eles fizeram vários levantamentos. Os países que estão na frente desse ranking são sempre países europeus. Todos eles, você pega a lista, todos eles são países europeus. O primeiro, se não me engano, é a Noruega. E depois vem uma sucessão. Para a importância da liberdade de imprensa, todos os países que estão no bottom, ali no final do ranking, são ditaduras. A pior delas é a Eritreia. Mas nessa lista tem China, tem Coreia do Norte, países que suprimem completamente a liberdade de imprensa. E a curiosidade que o Israel colocou, e aí eu vou jogar para a Mari e para o Lucas, é o fato de que o Brasil, pela primeira vez nesse ranking, suplantou os Estados Unidos nesse ranking de liberdade de imprensa. Por quê? O Brasil está em 52º lugar e os Estados Unidos na posição do número 64. Portanto, bem atrás do Brasil. O ponto aqui é que no Brasil, segundo a avaliação dos Repórteres Sem Fronteira, nós temos muito menos pressão do governo hoje sobre a imprensa, por exemplo, do que acontecia até 2022, e nós temos, por outro lado, especialmente nas menores cidades, uma violência muito grande do crime organizado contra os jornalistas. E nos Estados Unidos acontece o contrário, que é justamente quem está discutindo aqui. Nos últimos anos, uma pressão, especialmente desde o começo do governo Donald Trump, uma pressão muito grande sobre os órgãos de imprensa, esses processos que a Mari relatou, todas as acusações do presidente Donald Trump. Então, eu queria agora começar do calor dessas coisas, aproveitando que vocês estão nos Estados Unidos nesse debate. Mari, você, por exemplo, começando por você, qual é o impacto desse tipo de notícia nos Estados Unidos? Eles deram destaque a isso? Deram, as pessoas falam muito aqui sobre isso, Américo, porque é algo que vem chamando a atenção, especialmente no momento em que você tem um presidente, né, como a gente falou, que se diz o presidente do governo mais transparente da história, e todos esses ataques contra a imprensa, processos. Donald Trump já quis processar o New York Times, ganhar bilhões de dólares, e de novo, eu chamo a atenção para o fato de que esses processos não estão indo para frente, esses processos estão sendo dispensados, a justiça não está realmente dando vitória para Donald Trump nesses processos, mas eles existem cada vez mais. O próprio presidente da Comissão Federal de Comunicações aqui, o Brandon Carr, ele já falou que iria atrás de revogar licenças de empresas de comunicação que distribuam fake news ou distorções. Então, a imprensa aqui, ela chama muita atenção para isso, principalmente a imprensa tradicional, porque o que acontece lá na Casa Branca, enquanto Donald Trump e a Caroline Leavitt, né, que é a porta-voz da Casa Branca, gostam muito de falar sobre o governo mais transparente da história, porque abriram as portas para que muita gente entrasse na sala de imprensa,
Quem foi que eles deixaram entrar, na verdade? Muitos influencers pró-Trump, a favor do governo Trump. A sala de imprensa, ela está lotada, tanto que agora pararam de oferecer o Day Pass, que é a credencial que quem não tem a credencial permanente pode usar para entrar na Casa Branca, e está muito mais difícil conseguir a credencial permanente por causa do tanto de gente que tem lá dentro. Mas isso não significa que haja mais acesso ao presidente por parte da imprensa, porque muitas das pessoas que eles deixaram entrar são justamente esses influencers trumpistas. Quem são essas pessoas, Mari? Descreve um pouquinho quem são essas pessoas. Olha, Américo, tem de tudo, digamos assim. A gente tem, por exemplo, uma repórter que é de uma empresa do CEO aqui que chama MyPillow, que é uma empresa de travesseiros. Ele criou uma empresa de TV e ela é uma ex-lutadora de boxe, se eu não me engano é de boxe, e ela é repórter lá agora na Casa Branca. Ela faz várias perguntas para Donald Trump. Eu conversei esses dias com um senhor que ele se apresentou para mim como um reverendo judeu e médico. Ele se diz Dr. Anthony, é o nome dele. E a gente até teve uma conversa que ele perguntou para mim um dia. Ele falou, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ele, nunca fui para o Brasil. E ele ficou olhando para mim, eu falei, eu nunca fui para Israel. E aí ele seguiu olhando para mim e sorrindo, e a gente ficou ali, porque é uma relação interessante, porque muitas vezes a gente está lá fazendo muitos vivos, entrando ao vivo direto toda hora, e eu percebo que muitas dessas pessoas também, eles fazem muitas perguntas, entram muito ao vivo, mas eles também gostam muito de estar lá, eles tiram muitas fotos com o presidente atrás, quando o Trump está falando, quando Caroline está falando, e eles tentam ali falar, né, se enturmar ali com as pessoas, e isso faz a sala de imprensa ficar muito lotada com esses influencers que, enquanto eles estão falando com a gente, né, ali, conversando, batendo papo, a gente está se conhecendo, logo em seguida, isso já aconteceu várias vezes comigo, eles levantam, começam a fazer alguma transmissão ao vivo e falar muito mal dos jornalistas, dizendo, eu vi aqui a fake news media fazendo tal pergunta ou tal pergunta, então criticando, acabando com o nosso trabalho, sendo que estavam ali conversando com você pouco antes de entrar ao vivo. E isso, a Casa Branca está lotada, então, muito por causa dessas pessoas que entraram, desses influencers, e é até interessante, porque esses dias eu estava vendo, quando eu vim aqui, eu ainda estava morando em Nova York, mas eu vim aqui para Washington para cobrir a desistência de Joe Biden da reeleição, e eu vi uma foto da sala de imprensa, da coletiva de imprensa daquele dia. E estava lotada a sala de imprensa, mas o lotado da época do Biden era um outro tipo de lotado. As pessoas estavam sentadas nas cadeiras, todas ocupadas, uma fileira de pessoas em volta. Hoje em dia, eu já cheguei a passar mal lá dentro da sala de imprensa quando tem uma coletiva assim, de algo muito grande que acontece, porque gente, não cabe ninguém, as pessoas são várias fileiras de pessoas ao lado ali das cadeiras. Tem gente, teve até uma foto que viralizou de um repórter pulando as cadeiras para tentar chegar a um espaço ali para que ele conseguisse ver a coletiva de imprensa. As pessoas realmente passam mal, porque fica todo mundo ali naquele espaço que não é grande. Na TV pode até parecer grande, eu tinha essa impressão pelo menos, e quando eu vi pela primeira vez, eu falei, gente, não é grande, é muito menor do que eu imaginava. Então as pessoas ficam ali fechadas e em cima uma das outras, assim. Então é muito difícil trabalhar, é um ambiente que é caótico não só por causa das notícias que não param, mas é caótico pelo número de pessoas mesmo que tem lá, e esse o próprio governo admitiu isso, e agora está dificultando muito a emissão de credenciais, porque está lotado, não cabe mais ninguém, basicamente. Por isso que eu digo que a Mari é uma repórter incansável, porque ela cobre simplesmente a Casa Branca do Donald Trump nessa confusão toda. Agora, Lucas, eu queria aproveitar esse tópico justamente, porque eu e a Mari somos jornalistas. Então alguém pode virar